O que você faria se descobrisse que os enjoos, as tonturas e o mal-estar que estão destruindo a sua saúde, na verdade, são parte de um plano para te matar? Em Mairiporã, na Grande São Paulo, uma mãe dedicada viveu esse pesadelo ao consumir por 3 meses doses diárias de veneno escondidos em suas refeições. O mentor por trás dessa crueldade é o seu próprio filho de 22 anos, que, juntamente com a namorada, queria apressar a morte da mãe para herdar a casa e o dinheiro da família. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que vem repercutindo bastante aqui no estado de São Paulo. Uma das figuras centrais desse caso é a Aparecida dos Santos, que nos últimos meses começou a perceber que a sua saúde estava ficando cada vez mais debilitada. E quando ela descobriu a verdade por trás disso, ela ficou arrasada, já que a pessoa responsável era alguém que ela amava muito. Bom, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. E se vocês puderem também hypar esse vídeo, isso me ajuda muito. No mais é isso, pessoal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No ano de 2004, a Aparecida dos Santos, conhecida carinhosamente por todos na região como Dona Cida, adotou um menino que na época tinha apenas 8 meses de vida. O menino em questão, que hoje já é um adulto de 22 anos, se chama Nicolas dos Santos Nunes, citado em algumas fontes como Nicolas do Carmo. Cida foi descrita como uma mulher simples, trabalhadora e dedicada à família. Ela criou Nicolas com todo o amor que uma mãe deve criar ao seu filho. Ela assumiu a responsabilidade de ser a sua mãe protetora, trocando suas fraldas, alimentando, cuidando de suas febres e celebrando cada pequeno passo do seu crescimento. Nicolas cresceu em um ambiente cercado de atenção e carinho. Cida não teve outros filhos, então o Nicolas era o centro de suas atenções. A própria Cida afirmaria mais tarde, em depoimentos emocionados, que tudo o que possuía e realizava tinha um único propósito: garantir o futuro do filho. Segundo relatos, a Cida e o filho tinham uma ótima relação, mas há cerca de 3 meses, o Nicolas teria mudado seu comportamento e passou a brigar com a mãe e discutir por qualquer coisa, mesmo sem nenhum motivo. E isso teria acontecido ao mesmo tempo em que ele iniciou um relacionamento com uma adolescente de 17 anos. À medida que esse namoro avançava, a relação dele com a mãe mudava de forma drástica. A Cida teria notado que os comportamentos problemáticos do filho só pioravam a cada dia, e para ela, isso era culpa do namoro dele. Na cabeça da Cida, aquele relacionamento não estava fazendo bem ao filho dela, e devido a isso, ela pediu para que ele largasse da namorada. O Nicolas, ele não acatou esse pedido da mãe, e a relação dele com a mãe dele, que já estava daquele jeito, já estava ruim, ela acabou piorando depois disso. A casa da família, que antes era um ambiente de paz, acabou se tornando um campo de discussões frequentes. O Nicolas, ele já era adulto. Ele poderia simplesmente sair de casa e viver a sua vida como ele quisesse. Mas ao invés disso, ele tomou uma decisão junto com a namorada que deixou até os investigadores desse caso chocados. A namorada adolescente do Nicolas, que não teve a sua identidade revelada, já que ela é menor de idade, não gostou nem um pouco da mãe dele ter pedido para que ele largasse dela. A partir daí, ela passou a ver a Cida não mais como apenas a mãe do Nicolas, mas sim como um obstáculo no relacionamento deles. Para eles, a Cida havia se tornado um empecilho que precisava ser removido definitivamente, para que eles pudessem viver em paz, pudessem viver o namoro deles ali sem nenhuma regra, e que também eles tinham a intenção de usufruir de todos os bens e dinheiro da Cida de forma imediata. Isso mesmo, eles não queriam apenas viver a vida deles em paz. Eles queriam os bens que a Cida havia acumulado com muito esforço e trabalho ao longo dos anos. O plano macabro começou a ganhar vida há aproximadamente 3 meses antes da descoberta final. E para piorar toda a situação, a namorada do Nicolas, que tem apenas 17 anos, como eu já mencionei, está grávida de 7 meses. Segundo as investigações, ela é a mentora intelectual de todo o plano, sendo descrita como uma pessoa com uma mente assustadoramente voltada para o crime. Além disso, de acordo com fontes, ela exercia uma pressão psicológica implacável sobre o rapaz.
A ganância e a pressa em assumir o controle da casa e do dinheiro da sogra motivaram o casal a escolher uma abordagem covarde e invisível, o envenenamento gradual. A rotina de crimes estabeleceu-se de forma silenciosa. Utilizando a internet, o jovem casal começou a pesquisar métodos de assassinato discretos. Eles fizeram buscas sobre veneno de rato, veneno de formiga e tentaram ativamente adquirir o temido chumbinho, uma substância altamente tóxica e de venda proibida em alguns lugares. Nicholas, aproveitando-se do livre acesso à cozinha e da total confiança que sua mãe depositava nele, passou a adulterar as refeições de Dona Cida. Os efeitos no corpo da vítima não demoraram a aparecer. Ao longo daqueles 3 meses terríveis, a saúde de Dona Cida entrou em um declínio misterioso e assustador. Ela começou a apresentar episódios recorrentes de mal-estar agudo. Ela sentia tonturas severas que a impediam de andar direito, náuseas constantes, vômitos e uma sonolência profunda que a esgotava. Seus olhos ficavam extremamente vermelhos, suas pernas sofriam com uma queimação inexplicável e sua garganta doía de forma contínua, acompanhada por um inchaço incomum em sua barriga. Sem jamais desconfiar do próprio filho, a Cida buscava outras explicações para o seu sofrimento. Ela pensava que os sintomas eram o resultado do cansaço extremo pelo excesso de trabalho do dia a dia, ou que talvez estivesse enfrentando as sequelas de uma infecção por Covid-19. Enquanto ela sofria e lutava para continuar de pé, Nicholas e a namorada acompanhavam o sofrimento de perto, celebrando o avanço do plano de forma perversa. O rapaz chegou ao extremo de gravar vídeos e tirar fotos de sua mãe consumindo a comida adulterada, enviando os registros para a companheira como uma prova de que estava cumprindo as ordens. Paralelamente ao envenenamento físico, um outro crime ocorria, mas esse era no campo financeiro. Aproveitando-se da vulnerabilidade da mãe doente, Nicholas realizou transações bancárias escondidas. Ele conseguiu desviar mais de R$20 mil da conta de Cida, esvaziando as economias de uma vida de trabalho para gastar com os desejos do casal. Foi nesse período que o plano ganhou uma nova e assustadora camada de crueldade. Na mente distorcida dos jovens criminosos, Cida não era a única pessoa que bloqueava o acesso deles à herança ou que merecia punição. A investigação revelou que eles criaram uma lista de alvos, planejando assassinatos em série dentro do ciclo familiar, assim que a primeira morte fosse consumada. A segunda vítima programada era Margarida, a irmã da Cida e tia do Nicholas. Margarida era uma figura presente na rotina da casa, alguém que amava o sobrinho e que constantemente visitava a irmã. Por estar sempre por perto e demonstrar preocupação com a saúde declinante da mãe do Nicholas, ela representava um perigo para os criminosos. O casal decidiu que, após o falecimento da Cida, a tia deveria ser eliminada para evitar investigações familiares e garantir que ninguém contestasse a posse dos bens materiais. A terceira vítima identificada nos planos era, por incrível que pareça, a própria mãe do adolescente de 17 anos. A sogra do Nicholas também havia demonstrado insatisfação às atitudes da filha e ao rumo que a vida da jovem estava tomando. Em uma demonstração de total desapego aos laços de sangue, a menor de idade concordou e incentivou a inclusão de sua própria mãe na lista de execuções. O objetivo do casal era uma limpeza familiar completa, eliminando qualquer adulto que pudesse impor regras, criticar o relacionamento ou reivindicar os direitos financeiros sobre os patrimônios envolvidos. O destino dessas 3 mulheres parecia selado pela frieza do casal, mas o plano começou a falhar devido à própria resistência física da Cida e ao nervosismo de Nicholas. Como o veneno de rato e de formiga misturado na comida da vítima não estava sendo forte o suficiente para causar uma morte imediata, a namorada do Nicholas começou a perder a paciência. A impaciência se transformou em mensagens agressivas que o casal trocavam todos os dias. A jovem cobrava atitudes mais rápidas do namorado. Ela escrevia de forma explícita que queria a morte da sogra o quanto antes, para que os dois pudessem viver em paz e usufruir da casa. Em determinado momento, a adolescente fez uma ameaça direta. Se o Nicholas não matasse a mãe logo, ela terminaria o relacionamento e iria embora com o bebê que ela estava esperando. Pressionado e temendo perder a companheira, o rapaz cedeu completamente à manipulação e prometeu que concluiria a missão de qualquer maneira.
As conversas analisadas posteriormente pela polícia revelaram o nível de desespero e maldade dos dois. Diante do fracasso do envenenamento gradual, eles passaram a discutir métodos alternativos muito mais violentos. A namorada sugeriu o uso de armas de fogo e disse que ela conseguiria uma espingarda emprestada com algum conhecido. Nicholas, em resposta, disse que se livraria da mãe de qualquer jeito, mesmo que tivesse que ser a tiros. Eles também cogitaram o uso de uma faca para simular um latrocínio ou resolver a situação de forma mais brutal caso a vítima sobrevivesse a mais uma dose de toxina. Foi graças a Margarida, a tia do Nicholas e segunda vítima da lista, que o rumo dessa história trágica foi alterado. Assustada com a piora constante no estado de saúde de sua irmã e desconfiada de que algo muito errado estava acontecendo naquela casa, ela decidiu agir por conta própria. Margarida começou a prestar atenção nos horários, nas finanças e no comportamento do Nicholas. Ao notar uma movimentação financeira estranha nas contas bancárias da irmã doente, ela percebeu o sumiço dos mais de 20 mil reais. Margarida então confrontou o sobrinho. Sabendo que o Nicholas não tinha o celular trancado por senhas, ela encontrou uma oportunidade de inspecionar o aparelho. O que aquela tia encontrou no celular revelou com que tipo de pessoas ela estava lidando. Não eram apenas desabafos de jovens rebeldes, eram relatórios diários de um homicídio em andamento. Estavam ali os prints das telas com fotos de substâncias químicas, mensagens de Nicholas dizendo veneno pronto e áudios explícitos confessando a compra de produtos tóxicos, além das respostas da namorada exigindo a morte da velha maldita. Sem perder tempo e sabendo que a vida da sua irmã corria perigo iminente a cada minuto, Margarida acionou as autoridades policiais. Policiais civis e militares de Guarulhos e Mairiporã foram mobilizados imediatamente para intervir antes que a dupla partisse para agressão física direta ou para o uso das armas de fogo discutidas nas mensagens. A intervenção policial ocorreu de forma precisa. Nicholas foi preso em flagrante dentro da residência familiar, sem chance de reação. No momento da prisão, o celular contendo todas as provas irrefutáveis do crime foi apreendido para perícia técnica. Diante das evidências materiais, das mensagens, dos áudios e do dinheiro desviado, não havia espaço para dúvidas. A namorada de 17 anos, devido à sua condição de menor de idade perante a legislação brasileira, foi apreendida pelas equipes policiais e encaminhada diretamente para as autoridades da Vara da Infância e da Juventude, onde aguarda as medidas socioeducativas cabíveis para a gravidade dos seus atos. A Cida, ela ficou devastada quando descobriu que o filho, que adotou e cuidou com tanto amor, estava matando aos poucos. Sobrevivente por um milagre e da intervenção rápida de sua irmã, ela teve que enfrentar uma dor que nenhum tratamento médico é capaz de curar, a dor da traição mais profunda. Em suas declarações públicas e depoimentos à polícia, ela chorou a relembrar o terror vivido dentro de casa, expressando a sua total incredulidade de que o bebê que ela acolheu aos 8 meses de vida pudesse desejar o seu fim de forma tão cruel. O crime ele teve grande repercussão em Mairiporã e deixou muitas pessoas revoltadas. Internautas e moradores locais manifestaram solidariedade à dona Cida, aconselhando ela a buscar proteção de longo prazo, temendo pela sua segurança futura quando o casal de jovens cumprir as suas penas. Atualmente, o Nicholas ele permanece em prisão preventiva. Ele foi autuado pelas autoridades competentes e responderá pelos graves crimes de tentativa de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio e violência doméstica continuada. A Polícia Civil mantém o caso sob investigação aberta para realizar novos exames periciais nos restos de comida apreendidos e detalhar se houve a participação de terceiros no fornecimento dessas substâncias proibidas. Segundo as leis brasileiras, se o Nicholas for condenado, ele pode pegar uma pena de até 20 anos de prisão, enquanto que a sua namorada, por ser menor de idade, ficará no máximo 3 anos em uma instituição para adolescentes infratores. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Que tristeza para essa mulher, hein, pessoal? Imagina você adotar uma criança, dar todo o seu amor ali para ela, né? Tudo o que ela precisa e de repente ela crescer e simplesmente achar que, sei lá, sua vida não vale nada e acabar montando um plano desse. Bom, é muito triste. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.